Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Fábio Moura e vamos para mais um capítulo de Atos dos Apóstolos, né? Nós estamos contando a história da igreja, a história do início da igreja do nosso Senhor. É lógico, não foi nada fácil para o evangelho, para a palavra de Deus chegar até a gente, isso todo mundo sabe. Mas como a igreja se fortaleceu no decorrer do tempo, poucas pessoas analisam isso. E para a gente se fortalecer, nada melhor do que seguir o exemplo daquelas pessoas que eram, vamos dizer assim, fortes, no sentido de fortes no propósito, ou seja, firmes no propósito, acho que é a palavra mais correta, acredito que é a palavra mais correta, firmes no propósito de andar no caminho, de estar no caminho. No entanto, que eles eram chamados no começo os discípulos do caminho, porque realmente eles viviam pregando pelo caminho por onde andavam. E eles eram firmes no propósito. E a gente precisa, vamos dizer assim, e nós precisamos estar buscando essa força, essa firmeza, vamos dizer assim, essa fortaleza que vem, lógico, do Espírito Santo para a gente poder ficar de pé no caminho. Por isso nós estamos analisando o livro de Atos toda semana. Meu nome é Fábio Moura e vamos para mais um vídeo. Mas antes, não deixa de compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, dar a sua opinião, dar a sua sugestão e interagir com a gente nesse conteúdo de fé e de coração que a gente está produzindo. Na realidade, somos apenas um canal para que a mensagem chegue até você, para que a mensagem alcance o seu coração. Vamos lá? Última leitura foi o capítulo 6, agora a gente parte para o capítulo 7. No capítulo 6 a gente viu a escolha de pessoas para poder ajudar na obra, né? Pedro escolheu pessoas ali para poder administrar, fazer a gestão dos alimentos e também ajudar a cuidar das viúvas e dos órfãos, né? Das viúvas que precisavam de ajuda, de mantimentos. E a gente viu também que no meio desses escolhidos por Pedro, existiam pessoas que, além de ser, vamos dizer assim, além de ter a habilidade, o dom, tá ligado? O dom ali de cuidar das pessoas, tinha também habilidades sobrenaturais. No caso de Estevão também produzia maravilhas e fazia milagres através do Espírito Santo. Na realidade, o Espírito Santo usava Estevão para poder fazer isso. Então, era um cara diferenciado, não ficava apenas cuidando de uma coisa, de uma situação. Ele ia além, ele se dava mais, ele se doava mais para a obra, vamos dizer assim. E existem pessoas assim que não se contentam em fazer apenas uma coisa dentro da obra de Deus, sempre dá mais de si em diversas áreas dentro da obra, como na música, ou no evangelismo, ou na oração, na intercessão, ou até mesmo se dedica um pouco mais na palavra de ensino para poder ajudar as pessoas. Assim era Estevão, um cara diferenciado na presença de Deus. E isso incomodava muita gente. No entanto, que a gente viu que ele foi preso, isso no capítulo 6. E aí, continuando a história no capítulo 7, para você poder entender, você precisa ir lá no capítulo 6, no vídeo anterior, e poder entender a mensagem. No capítulo 7 começa assim. Hoje eu tô com o meu aparelho aqui, porque a minha Bíblia, eu gosto daquela Bíblia, né, que a gente folheia aqui, mas ela não tá por aqui. Eu devo ter deixado na igreja, mas hoje é o próximo vídeo, eu já vou estar com a minha espada aqui, mas eu vou ler aqui no celular e você acompanha comigo aí na sua casa, se você tiver a sua Bíblia ou até mesmo o seu smartphone, o seu celular aí, tá bom? A defesa de Estevão, capítulo 7 de Atos. O grande sacerdote perguntou o seguinte para Estevão: o que essas pessoas estão falando de você, estão falando, é verdade? Aí Estevão respondeu, já começava a ministrar: irmãos e pais, por favor, escutem. Olha o respeito que Estevão tinha, olha o respeito que o cara tinha pelas pessoas que estavam o julgando. Já começa assim, mostrar respeito pelas pessoas que estão nos acusando também é um diferencial na presença de Deus. Cara, que ensina, hein? Que da hora, hein? O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia.
antes de ir morar na região de Harã. E Deus disse o seguinte a ele: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da caldeia, da caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde nós estamos morando agora, onde nós estamos vivendo. Ele começa fazendo a introdução da defesa dele, pessoal. Ele começa a falar da história de Abraão e tem todo um sentido. Olha só onde Estevão quer chegar. Olha só. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra. Falando de Deus, Deus não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra. Mas o que ele fez foi prometer. Ele prometeu que ia dar toda essa terra e depois ela seria dos seus descendentes. Ele ia dar para os seus descendentes, né? Quando Deus fez essa promessa, Abraão não tinha filhos. Abraão não tinha filhos. E Abraão poderia até pensar: para os meus descendentes, nem filho eu tenho. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Isso tudo está no Antigo Testamento. E Estevão está mostrando para eles, que também conhece as Escrituras, que também conhece a história, que não era qualquer um, vamos dizer assim. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que os escravizar. A nação que escravizar vocês será castigada. E aconteceu no Egito. Depois disso eles voltaram daquela terra e me adorarão neste lugar, falando do lugar que eles estavam. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão, o rito da circuncisão, como prova da aliança que ele fez com ele. Aquele lance que os israelitas fazem, que os judeus fazem, de cortar o prepúcio como forma, vamos dizer assim, de fé no Deus vivo. Isso, o rito judaico, né? O rito lá de Israel, da religião judaica. Por isso Abraão circuncidou o seu filho Isaque 1 semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, os patriarcas. Então ele explica, ele vai falando: olha, o rito da circuncisão, essa conexão na carne, começou com Abraão e foi passado para todos os seus filhos e para as gerações. Beleza. Depois disso, Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, o rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e além de sabedoria, deu também ações e comportamentos excelentes, agradáveis a José. E Faraó, lógico, vendo que o cara tinha ações e era sábio, Faraó resolveu nomear ele a governador, né? E Faraó nomeou o governador do Egito e de todo o palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã. Aí todo mundo sabe dessa história. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era. E Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou, sem remorso, sem mágoa, sem tristeza, sem vontade de se vingar dos seus irmãos. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, sem raiva, sem mágoa, sem rancor por aquilo que os irmãos dele tinham feito com ele, tá? Era algo de coração que José fez. E todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Ao todo, eram 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali os seus antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo de Abraão, que tinha comprado dos descendentes de Hamor, por um certo preço, por um valor.
Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo, o povo de Israel tinha aumentado muito no Egito. Então o rei, olha, aquele cara que era estéril, que não tinha filho, que a mulher não podia ter filhos. Então o rei, que não sabia nada a respeito de José, começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Aquela ação onde Moisés acabou indo para o rio Nilo, né? Os primogênitos, na realidade as crianças, né, estavam sendo mortas porque havia aí o zum de que tinha nascido uma pessoa que iria substituir, aquela conversa toda, você sabe disso. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. Lógico, estavam aqui diante dos juízes que estavam julgando o caso dele de falar uma blasfêmia, e também julgando, e também diante dos seus acusadores que estavam o acusando de ter blasfemado contra Deus, está explicando a descendência de alguém. E quem é essa pessoa que ele está falando? Estevão disse ainda mais: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali, viu um homem egípcio maltratando um homem do seu povo. Então, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. É lógico, fez isso com aquilo na cabeça. Bom, vou defender meu povo, vou fazer isso, e aí vou ganhar força através desse meu ato. O povo, nós somos maiores, o povo vai vir e vai me apoiar nessa, vamos dizer assim, nesse caminho para libertá-los da escravidão. Ele achando que ia fazer do jeito dele. Ou o cara era guerreiro, criado com Faraó. Talvez ele pensou que ia sair através da guerra ou da força. Porém, Deus tem os seus propósitos. E não é nada na força. Deus não liberta ninguém na força. Deus liberta através da palavra. E olha só, isso a gente viu, né? Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele. Porém, os israelitas não entenderam isso. Não foi dessa forma. Não foi desse jeito que os israelitas que souberam e que viram Moisés matando o egípcio entenderam. Não foi dessa forma. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e tentando apartar a briga, falando: não briga entre vocês. Escuta, nós somos irmãos, vocês estão brigando. Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para o lado e falou assim: quem colocou você como nosso chefe, como nosso juiz? Se ligou? Olha só o que Estevão está explicando para os caras. Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito. Lógico, não entendeu como Deus queria que ele libertasse o povo, né? Moisés ouviu isso e fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. E ali nasceram os filhos, 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, depois desse feito, depois que ele fugiu do Egito, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele, no meio do fogo de um espinheiro que estava se queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo. Lógico, viu um fogo aqui no meio do nada, no meio do deserto, e chegou pertinho ali para ver melhor. Então, quando ele chegou perto, ele ouviu a voz do Senhor, que falava o seguinte: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar para o fogo. Era Deus falando com Moisés. Era Deus de fato falando com Moisés. Muito forte isso, né? Então o Senhor disse: tire as sandálias do seu pé, dos seus pés. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo, é sagrado, é separado. É um lugar
onde poucas pessoas pisam, onde poucas pessoas se aproximam. Respeita, Moisés. Olha que da hora. Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu estou incomodado com a forma com que o faraó está maltratando o meu povo. Deus se incomoda da forma com que as pessoas maltratam os filhos dele. Deus se incomoda com a forma com que o inimigo tem tratado o povo dele. Olha só, eu tenho ouvido o choro deles, o choro dessa mãe, desse pai, desse servo, dessa serva. E chegou a hora de eu descer para libertar eles. Eu desci para libertá-los. E eu vou fazer isso através de você, lá no Egito. E aí Estevão continuou. Esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Esse mesmo Moisés que foi rejeitado pelo povo de Israel, quando ele foi tentar mostrar para os irmãos, para os israelitas, que eles não deveriam brigar entre eles. Que irmão não tem que brigar com o irmão? Aliás, não temos que brigar com ninguém, temos que amar o nosso próximo. Esse mesmo Moisés que foi mal interpretado, esse mesmo Moisés foi rejeitado. E eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso juiz? Esse mesmo Moisés. Deus enviou esse Moisés como líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra. Também no Mar Vermelho fez milagre, também no deserto, isso durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés que disse aos israelitas: do meio de vocês, aleluia, Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. Foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a vida errada, rejeitaram a fé, rejeitaram a libertação e queriam andar de novo presos. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito, assim como os egípcios faziam, assim como aquele costume pagão entrou na alma daqueles caras israelitas. Mas Deus se afastou deles e deixou que eles adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofertaram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca do deus Moloque e também a imagem da estrela de Raifã, o deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso vou mandar vocês para além da Babilônia. E aconteceu. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo da forma que Deus havia mostrado, para Deus ficar ali com eles. Eles tinham recebido a tenda de seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras que Deus expulsou as nações, e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como ele falou para o profeta, ele não mora num templo feito por mão humana.
Cara, Deus não está no templo feito de madeira, de concreto. Não. Ele está em você. E ele falou através do profeta: o céu é o meu trono, diz o Senhor. A terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim, já que eu tenho todo esse tamanho? Como conseguiriam um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? E Estevão continuou: como vocês são teimosos, como vocês são teimosos. Como vocês são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Como isso? Como que vocês não aceitam a palavra do Deus vivo? Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo. Sempre foi assim. Sempre com o coração duro. Sempre sem atender à voz de Deus. Por que isso? Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo de Deus, do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Ele falando de Jesus. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido essa lei. Assim ele terminou o discurso dele. E os caras devem ter ficado muito bravos. Quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos, com raiva, a ponto de ranger os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Olha que da hora. Ele olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé. Porque ele tinha acabado de reconhecer e afirmar que Jesus sempre esteve presente com Deus e era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele tinha acabado de afirmar. Tinha acabado de afirmar a libertação daquele povo através de Jesus. Lógico que das cadeias espirituais era disso que ele estava falando. E comparando Moisés com Jesus em relação à libertação. Mas os caras estavam cegos. E ele viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. E disse isso: olhem, eu estou vendo o céu aberto. O Filho do Homem está em pé ao lado direito de Deus. Mas eles, nervosos, taparam os ouvidos e gritaram bem alto. E gritando bem alto, eles gritando bem alto, avançaram todos contra Estevão. Depois pegaram ele e jogaram ele para fora da cidade. E sem dó, sem piedade, sem um julgamento justo, sem amor, com toda a maldade no coração, apedrejaram Estevão. Foi apedrejado por falar que Jesus estava vivo, por falar que Jesus ressuscitou, por falar que ele é o rei. Foi apedrejado. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta de suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com a voz bem forte: Senhor, não condenes estas pessoas por causa desse pecado. Por favor, perdoa essas pessoas. Perdoa essas pessoas, Senhor. E depois que ele disse isso, ele morreu. E esse foi o capítulo 7, pessoal. Que maravilha, hein, gente? Que maravilha.
e Saulo aprovou a morte de Estevão. Assim vamos iniciar o capítulo 8 na próxima semana. E galera, olha só que história maravilhosa para fortalecer a nossa fé, para falar o quanto a gente precisa ficar firme diante de Deus e que Ele sempre vai estar esperando a gente, seja qual for a nossa luta, de braços abertos. E lógico, a gente quer uma vida com Deus aqui, isso é fato, porém o mais importante para nós é ser recebidos de braços abertos por Jesus, que está ao lado direito do nosso Deus. Que da hora, que da hora. Gostou desse vídeo? Faz o seguinte, compartilha, divulga para os amigos, divulga aí para todo mundo que você conhece. E na próxima semana tem mais capítulo por capítulo aqui no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, gente, dá essa força aí. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Consciência. Valeu.